Gente, hoje a nossa live vai ser maravilhosa. A gente vai conversar sobre a questão que eu vi que tem muita gente que fala, né? Ah, se eu aumentar o preço do meu biscuit, eu deixo de vender, né? Sobre essa crença que as pessoas têm, tá? Eu trouxe alguns exemplos, eu até fiz algumas anotações para não esquecer nada. Boa noite para todo mundo. Muito bom ter vocês aqui. E a gente vai conversar sobre um assunto muito polêmico para muita gente, tá? Que faz biscuit, que faz arte e causa muito transtorno, muita dor de cabeça e muitas inseguranças, tá? Tá tudo ok? Então fechou. Eu quero falar que você pode aumentar o valor da sua arte, do seu biscuit, da sua escultura, da sua modelagem e sim continuar vendendo, tá? Isso, gente, essa questão de achar que você vai aumentar o valor do seu trabalho e vai parar de vender é uma crença limitante, tá? É uma crença limitante e a gente tem que desmistificar isso, a gente tem que mudar isso na nossa cabeça, no nosso coração e na nossa vida artística, tá? Então, a gente tem que ter em mente algumas coisas antes de tentar quebrar essa crença e para quebrar essa crença limitante que a gente tem, né, que muitas pessoas têm, que se o valor exato da sua arte vai parar de vender. Porque assim, gente, se a gente parar para pensar, ninguém é feliz vendendo R$30 por semana, né? Ninguém se sustenta vendendo pouco, né? Quando a gente sonha em viver de arte, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer valorizar o nosso trabalho e essa crença faz com que a gente ande um pouco para trás, sabe? Então a gente pode aumentar o valor da nossa arte e continuar vendendo e vendendo muito melhor, tá? Não digo nem questão de quantidade, mas melhor e também quantidade, eu vou explicar isso para vocês. Mas a gente pode sim aumentar o valor do nosso trabalho e ganhar dinheiro com a nossa arte. Enquanto eu for falando para vocês, eu quero que vocês vão me mandando no comentário as dúvidas, tá? Se vocês têm alguma opinião ou alguma dúvida sobre o que a gente vai conversar hoje. Eu vou fazer uma analogia com vocês sobre Fiat e sobre Ferrari, tá? Que na arte a gente pode escolher ser Fiat ou Ferrari e tá tudo bem, tá? Qualquer uma das duas tá tudo bem e eu vou explicar a diferença das duas para vocês. Eu fiz uns tópicos aqui, anotei, de vez em quando eu vou dar uma olhadinha assim para não esquecer. Mas a gente pode escolher uma das duas e não tem nenhum problema. E eu vou explicar a diferença. Ser Fiat é produção em massa, tá? Ser Ferrari é um trabalho exclusivo. Vamos dizer, primeira coisa é isso, tá? Para fazer uma analogia entre as duas, a gente na arte, sendo Ferrari, a gente seria um trabalho exclusivo. A gente sendo Fiat, a gente seria produção em massa, tá? A gente pode escolher ser qualquer uma das duas, tá? Não tem problema nenhum, não tem nada de errado com isso. Só que a gente precisa escolher, a gente precisa se decidir, tá bom? Então, quando você escolhe ser Ferrari, por exemplo, você faz um trabalho todo diferenciado. Eu tô dando exemplo dos carros, tá? Ferrari e Fiat, das marcas, para que vocês entendam e visualizem. Enquanto eu estiver explicando, se vocês forem tendo dúvidas, vai mandando aí, tá bom? Que daí eu paro e respondo vocês. Ser Ferrari é ser um trabalho diferenciado. Quando alguém vai comprar, por exemplo, uma Ferrari, a pessoa que vai comprar a Ferrari não se preocupa com o preço dela. Porque quando alguém busca uma Ferrari, ela já vê um valor agregado àquilo ali. Então, ela não vai se preocupar com o preço. E na arte a gente pode ser assim, tá? Existe uma diferença entre valor e entre preço que também eu vou explicar para vocês, tá? Então, quando o cliente te procura, você sendo uma Ferrari, né? Vou dar os exemplos assim, a gente está se comparando com as marcas.
Quando o cliente te procura, você sendo uma Ferrari, ele não está preocupado com o preço do seu trabalho. Por quê? Porque muito antes de você falar o preço, ele já viu o valor. Então, o preço acaba sendo insignificante. Quem compra uma Ferrari, por exemplo, não vai ficar preocupado quanto que ela faz por litro. Qual que é o valor dela? Se eu vou ali para comprar uma Ferrari, eu sei o valor dela, o preço dela, né? E sei o valor que tem agregado aquela marca, aquele carro para mim, tá? Deixa eu saber o que você mandou aqui, Angélica. Eu quero ser Ferrari, mas tenho que aprender muito ainda. Então, vamos lá, vamos aprender e vamos escolher qual que a gente quer ser. Pensando nessa analogia, a Ferrari vende em menor quantidade, mas em maior valor de dinheiro. E a Fiat também pode bater ali com ela, vender em maior quantidade e vender basicamente a mesma coisa por mês, tá? A gente vai entrar em detalhes sobre isso e eu quero que vocês entendam essa analogia e eu quero que, se vocês tiverem dúvidas, vocês me falem, tá? Não fiquem com dúvidas. Quando a gente fala em ser Ferrari dentro da arte, deixa eu mexer o fone aqui. Quando a gente fala em ser Ferrari dentro da arte, é ser uma boutique, por exemplo, tá? E como que a gente faz para ser uma Ferrari, por exemplo, dentro da arte? A gente melhora o trabalho, a gente estuda, a gente se aperfeiçoa todos os dias. Só assim a gente vai conseguir ser uma Ferrari, ser um diferencial, tá? Não existe fórmula mágica, infelizmente. Não existe poção mágica, não existe acordar hoje e amanhã ser uma Ferrari. É uma caminhada, é um exercício e é um foco, tá? É um foco. Então, ser Ferrari é ser uma boutique dentro da arte. E para ser uma boutique, para ser um diferencial, a gente tem que estudar, a gente tem que se aperfeiçoar e a gente tem que ser o diferencial dentro daquilo que a gente faz. Deixa eu ver o que a Val mandou. Eu escolhi ser Ferrari desde o primeiro dia que decidi ser artesã, mesmo com todas as minhas limitações física e financeira. Isso aí, Val, isso aí. Oi, Bia, oi, Mores, tudo bem? Mary Biscuitano, Ana B. Biscuit, tudo bom? Vamos lá, vamos continuar então. Você tem que se aperfeiçoar não só de forma técnica para ser uma boutique, mas de forma artística também. Quando você se aperfeiçoa de forma artística, quando você vê a arte como um todo, você consegue agregar valor, você consegue misturar elementos, você consegue estudar várias coisas. Por exemplo, por que eu tenho que ficar limitada em estudar determinada coisa se eu posso abranger a arte de uma forma como um todo? Entende? A gente tem que pensar em agregar valor e se aperfeiçoar, se aprimorar todos os dias para se tornar uma Ferrari, tá? Deixa eu tomar uma água aqui. Aqui a gente pensa, eu posso usar o exemplo do humanizado. O humanizado, ele agrega valor, as técnicas do humanizado, assim, em geral, ele agrega valor em qualquer coisa que você for fazer. Porque dentro do humanizado, a gente não usa, pelo menos eu, não uso apenas aquela técnica do biscoizinho, da bolinha e daquela coisinha. Eu misturo várias técnicas de vários tipos de modelagem artística que te fazem ter um trabalho diferenciado. O humanizado, ele é uma base muito boa para isso, sabe? Então, ele te ajuda não só pro humanizado, mas para todo o tipo de arte que você quer criar dentro da sua boutique, vamos dizer assim. E pelo menos eu misturo muito técnicas, tá? Técnicas de esculturas dentro da modelagem, porque é diferente modelar e esculpir, né? E eu uso muita técnica de escultura dentro da modelagem, que é o que faz o diferencial. Técnica de pintura dentro da modelagem. Então, assim, por que eu vou me limitar a uma coisa, sendo que eu posso, por exemplo, pegar o meu humanizado e enriquecer o valor dele, e não o preço, o valor.
Porque quando alguém vê valor no seu trabalho, ele não se preocupa com o preço. O preço é só uma consequência que é para firmar um acordo comercial, tá? Então, se a pessoa vê valor, ela não se preocupa com o preço. Quando você aprende o humanizado de uma forma certa, por exemplo, e você escolhe na sua boutique fazer caricaturas, você sabe que a caricatura é uma distorção da realidade. Entendeu? A caricatura, ela é uma distorção da realidade, nada menos e nada mais que isso. Só que se você faz, por exemplo, um humanizado errado e fala que é uma caricatura, você está só cobrindo uma situação onde você talvez não quis estudar, não quis se aperfeiçoar. Agora, quando você sabe de fato fazer uma caricatura como ela deve ser, com essa distorção da realidade certa, você consegue vender ela por um preço elevado, porque ela agrega um valor. Existe um aperfeiçoamento, existe uma técnica, existe um estudo e existe toda uma base estrutural para aquilo. E aí você se torna a boutique, a Ferrari que você deseja ser. Deu para entender até aí? Deu para entender até aí, gente? Se não deu, me fala. Então, ser Ferrari é se aperfeiçoar, é estudar e escolher ser uma boutique. Agora eu vou explicar para vocês o que é ser a Fiat. Deu? Beleza. A Fiat, não tô falando que um é ruim e outro é bom, tá? Eu vou explicar essa analogia que eu montei para explicar de uma forma didática para vocês. Ser Fiat é produzir em massa, tá? Mas é produzir em massa também com técnica e estudo, tá bom? Então, assim, eu vou estudar para ser Fiat, eu vou estudar para ser Ferrari. Produzir em massa, tipo linha de produção, sabe? Por exemplo, eu vou criar um corpo de escultura, vou criar um corpo padrão, um feminino e um masculino, certo? E aí, quando me encomendarem, eu vou mudar o quê? A roupa e o rosto só. Porque se eu sei modelar um corpo, eu vou tirar um molde e eu vou aumentar a minha produção. Ao invés de eu ficar, por exemplo, fazendo uma peça por várias horas, eu faço várias peças em pouco tempo. E eu mudo uma característica, eu mudo um rosto, eu mudo uma roupa. Tipo, tem aqueles temas de profissão, né? Por exemplo, a pessoa que é um médico, que é um advogado, que é sei lá, qualquer outra profissão. Sumiu dentista, sumiu todas as profissões da minha cabeça agora, veterinário. E aí eu tenho um corpo padrão para todas as esculturas, tanto o lado feminino e o lado masculino, e eu mudo o rosto para fazer as características da pessoa e mudo a roupa. Isso é uma produção em massa, é grande quantidade e é só algumas características que a gente muda e basicamente isso é ser Fiat, tá? Por exemplo, ser Ferrari é gastar, sei lá, 15 horas para produzir uma escultura, uma peça, tá? Vamos falar peça. Ser Ferrari é demorar 15 horas produzindo uma peça. Agora, ser Fiat é produzir, por exemplo, 10 peças em 10 horas. Significa que você vai produzir uma peça por hora. Isso é uma produção em massa. E ser Ferrari já é uma produção mais individual, vamos dizer assim, sabe? Não que uma seja mais artística e a outra menos, não isso. E para ambas, vocês têm que estudar. Não adianta, gente, não tem fórmula mágica. Vocês têm que se aperfeiçoar. Vocês têm que aprender técnicas novas. E sendo tanto quanto você pode ser Fiat ou Ferrari, e não significa que quem quer ser Ferrari vai ganhar mais que a Fiat. Quem quer ser Fiat, não significa isso. Porque o que acontece? Eu posso, por exemplo, vender, sei lá, 4 peças a R$1.000 dentro da Ferrari que eu escolhi ser. E eu posso vender 20 peças a R$200 dentro da Fiat que eu escolhi ser. A Fiat pode vender a mesma coisa por mês que a Ferrari,
as duas podem bater a mesma quantidade de lucro por mês, vamos dizer assim, vamos supor que a Ferrari esse mês vendeu 2.000 e a Fiat vendeu 2.000. A diferença é que a Ferrari produziu 2 peças e a Fiat produziu muito mais. Então, nessa linha de produção é que se diferencia. Sei lá, tipo, a gente pode pensar em ser Fiat ser linha de produção também, por exemplo, com aquele atendimento assim. A pessoa vai fazer aniversário, tá? E precisa de lembrancinhas para aquele aniversário, lembrancinhas que você se especializou e faz elas. E ela tem uma necessidade rápida ali, ela precisa suprir uma necessidade dela. E aí você atende ela, sendo Fiat, tá? Ser Ferrari é quando a pessoa olha para alguma coisa, tipo uma foto de um trabalho seu na internet e fala assim: uau, eu não preciso, mas eu quero, entende? Ela viu o valor aquilo ali. É igual, eu vou dar um exemplo para vocês, ó. É igual quando a gente vai naquelas lojas de casa, sabe? Aquelas lojas caríssimas que vendem várias coisas. Eu não sei se a Etna chega a ser uma boutique de casa, eu não sei. Mas sei lá, você foi numa loja que é, assim, tem um valor agregado muito alto. E aí você vai na loja de multicoisas, por exemplo. E aí você tá lá na multicoisas e você lembra que você precisa de um espremedor de limão, por exemplo. E aí você tem uma necessidade e você precisa suprir aquilo rápido. Então, é basicamente essa a diferença, sabe? Gente, não é ruim ser Fiat e não é ruim ser Ferrari. Você só precisa se decidir, tá? Porque quando você decide o que você quer ser, o que você quer transformar a sua arte, você começa a transmitir isso para as pessoas, a educar, vamos dizer assim, os seus clientes. E aí você atrai os clientes certos, tá? Então, você precisa escolher. Você quer ser Fiat ou você quer ser Ferrari? Você quer produção em massa, em grande escala, ou você quer produção em menor quantidade, mais exclusiva e com preço mais alto? Você prefere vender mais por um preço mais barato, em maior quantidade, mas com preço mais barato? Ou você prefere vender menos quantidade com um preço mais elevado? Por exemplo, eu posso escolher ser Fiat, eu posso escolher produção em massa e me especializar, por exemplo, sei lá, em lembrancinhas só para casamento. E aí eu vou buscar o quê? Eu vou buscar estudar, eu vou buscar me diferenciar no que eu faço e me destacar dentro daquela área que eu escolhi ser. Entende? Vocês querem ser Ferrari? É isso aí. Mas não tem diferença assim em questão de uma é melhor e uma é pior. É muito de gosto. Eu particularmente não gosto da produção em massa. Eu não gosto de ter que fazer um monte de escultura em pouco tempo, sabe? Mesmo que eu faça os meus moldes das minhas esculturas, mesmo que eu faça algumas técnicas de aceleragem de processo, vamos dizer assim, né? Eu não gosto dessa produção em massa, eu prefiro mais aquela produção com um tempo maior, com um espaço maior, com uma liberdade maior. Gente, eu tô caminhando para ser Ferrari, ainda não sou, mas eu estou caminhando para isso. E se vocês querem ser Ferrari, vocês têm que se aperfeiçoar e vocês têm que buscar aprender técnicas novas. Ó, eu vejo muita gente, eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, eu vejo muita gente do mundo do biscuit que faz, sei lá, uma peça em 1 hora, a peça fica ruim, não fica boa, e a pessoa fala assim: eu não consigo, é muito difícil, e larga, joga fora. Agora eu vou dar um exemplo para vocês de pessoas, por exemplo, que trabalham com ZBrush. ZBrush é um tipo de modelagem digital, tá? Só para ficar bem básico para vocês entenderem. Essas pessoas, gente, elas ficam 11 horas sentadas na frente do computador modelando.
E não é estudando de fato técnicas sempre o tempo todo, é também se divertindo na modelagem, porque elas gostam de fazer aquilo. Então, se você fez um biscuit e ele ficou meio cagado, ficou feio, você não gostou, é uma técnica nova e você não conseguiu usar, cara, em vez de você jogar pro lado e, desculpa o que eu vou falar agora, mas se vitimizar e ficar falando que é muito difícil, tenta mais uma vez. E tenta mais 1000 vezes se for preciso. Se esse for seu objetivo e seu sonho. Assim, você vai conseguir se tornar a Ferrari que você quer ser. Trabalhar com exclusividade, trabalhar com um valor maior agregado. Não estou falando de preço, estou falando de valor, tá? E diminuir sua produção. Agora, se você quer ser Fiat, você também precisa estudar. Porque você quer gerar uma grande produção. E, gente, é muito legal. Existem alguns sites que vendem, por exemplo, esse tipo de escultura do estilo Fiat que eu tô falando. É um padrão de corpo, é um padrão de roupa. O que muda é o rosto da encomenda que chega ali pra você, entendeu? Então, assim, pro artista ali, né, que tá vendendo a peça. Eu não me lembro o nome dele agora, gente. De verdade mesmo, não me lembro. Mas eu acho que é fora do Brasil. O que ele faz? Ele modelou o corpo da escultura do estilo que ele gosta de fazer, que é, sei lá, tipo, é um corpo com a mão na cintura, um bracinho cruzado, ele tem alguns modelinhos de corpo diferentes, mas são padrões. Quando o cliente faz o pedido, ele muda o rosto e a roupa, só. Mas para fazer um corpo certo, ele teve que estudar, ele teve que se aperfeiçoar. E aí o que aconteceu? Ele foi e tirou o molde. Ele gosta dessa produção em massa? Beleza, ele gosta. E não significa que ele ganha menos de quem escolheu ser boutique e Ferrari. Entendeu? Então, vocês têm que se decidir, escolher, estudar e se aperfeiçoar. Porque ficar parado, estagnado no tempo, não vai adiantar em nada. Não importa qual linha de produção você quer. Se você quer ser Fiat, se você quer ser Ferrari. Você quer produzir em massa ou você quer ser boutique? Entende? Então, gente, é um dos pontos que eu quero tratar com vocês. Deixa eu ver só os comentários aqui rapidinho. Vocês desculpem a minha sinceridade. Ferrari, estou caminhando também. Isso aí, Eva. Cida, estou engatinhando. Carol, logo você vai estar correndo, Cida. Tenho certeza. Estudar muito, sim. Eu sei que a gente pensa muito nessa questão de estudo como algo muito ruim e maçante. Mas, gente, faça do estudo algo divertido, tá? Faça dele algo prazeroso. Não faça do estudo uma coisa ridicularizada, uma coisa ruim, uma coisa maçante. Entende? Faça dele algo gostoso, algo que te anime, algo que te impulsione, que te dê ânimo, sabe? Entenda isso. Tira essa ideia de estudar, ser ruim, igual quando, sei lá, a gente fica sentado na carteira numa escola. Às vezes, para muita gente é ruim. Mas entenda que o estudo não é ruim. Ganhar conhecimento é algo muito bom. Fico horas, às vezes, a noite inteira. A Eva falou, muito bom. É o tempo que você tem, provavelmente, para estudar. Então, estuda. Biscuit da André, boa noite, amor. Deixa eu ver o que a Bia mandou. Produção em massa é um pouco estressante. Acho importante o sentimento e o coração que você coloca em uma peça. A oportunidade que você tem de fazer algo especial. Hashtag estudar muito para alcançar ser Ferrari. Isso aí, Bia. É isso aí. Se é isso que você quer, tá tudo bem. Eu não tô defendendo, gente, um ponto de vista aqui que eu acho melhor ser Ferrari ou eu acho melhor ser Fiat. Eu, particularmente, estou caminhando para me tornar uma boutique, para me tornar uma Ferrari. Porque eu gosto de trabalhar assim. Eu gosto de criar, eu gosto de ter liberdade e eu gosto desse tipo de situação. Agora, se você quer ser Fiat, tá tudo bem também. Não significa que você vai ganhar menos do que eu ganho, entende? Não significa isso. Significa que você gosta de trabalhar com mais agilidade ali, com peças em produção maiores, com mais quantidade. E a gente pode ser Ferrari, ser Fiat, usando muito bem as técnicas do humanizado. É por isso que às vezes eu fico até chata, repetitiva, falando para vocês, assista o vídeo, faz exercício, porque eu sei que isso vai realmente ajudar vocês, entende? Não é porque eu sou chata também, mas não é porque eu sou ranzinza, chata, porque eu quero realmente que vocês se aperfeiçoem, independente da área que vocês querem, independente.
Independente. Eu tava com uma aluna de mentoria e ela falou pra mim assim, a Ju, ela falou assim, Carol, eu nunca imaginei que as técnicas do humanizado fossem me ajudar tanto e até nos biscuit fofinho. Eu falei, por quê, Ju? Ela falou assim, porque as técnicas que você me ensinou do humanizado me fez entender que existe todo um processo e existem técnicas que podem me ajudar a fazer um trabalho mais bonito. E aí ela me mandou uma foto, ela fez os personagens do Toy Story e ficaram maravilhosos. E ela me agradeceu e falou que era por causa das técnicas, sabe? E isso é de fato humanizado e é gratificante para mim também, maravilhoso, mas de fato as técnicas do humanizado podem ajudar vocês em muitos aspectos, tá? Muitos mesmo. Eu não fico falando o tempo todo só porque eu sou chata, não, é porque eu quero que vocês entendam que ele pode ser agregado a muita coisa. E no fim, gente, pensando assim, em pessoas com níveis iguais, vamos dizer, tem a Fiat aqui, tem a Ferrari aqui, os dois estão aqui, nesse nível, certo? A remuneração dos dois pode ser a mesma no final do mês. Por exemplo, sei lá, 3 mil, 4 mil por mês os dois podem receber, tá? Só que uma escolheu ser linha de produção e outra escolheu ser peças exclusivas. E tá tudo bem, tá bom? A diferença é tipo assim, sei lá, na Ferrari você vai fazer 4 esculturas de R$1.000 cada uma, e sendo Fiat você vai fazer 20 esculturas de R$200. E tá tudo bem, tá? Não é ruim ser um ou ser outro. Você só tem que se decidir, tá bom? Vou esperar um pouquinho vocês me mandarem se vocês têm dúvida pra gente passar para um tópicozinho aqui. Vocês têm dúvida? Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa. Toda vez que eu vou rolar eu aperto aqui pra digitar. Boa noite, Suzane, tudo bem? Hello. Boa noite, Carol. Vocês estão com dúvida? Tá tudo ok? Manda aí pra mim se tá tudo ok. Vamos fazer basicamente um resumo aqui do que a gente precisa para aumentar o valor da nossa arte, do nosso trabalho. Basicamente, a gente precisa aumentar a qualidade do nosso trabalho. Gente, não adianta entregar um troço todo rachado para a pessoa e achar que ela está desmerecendo o seu trabalho. Vocês têm que melhorar, aumentar a qualidade do trabalho. Independente se você vai ser linha de produção ou se você vai ser peças exclusivas, tá? Então, primeiro tópico para vocês, se vocês quiserem anotar, anotem, coloca na frente da mesa onde vocês trabalham. Eu vou dar um tempinho para vocês pegar uma caneta e um papel. Coloca isso na frente da mesa onde vocês trabalham e todo dia vocês olham isso. Todo dia. A minha caneca tá pronta? Não entendi, meu amor. Enfim, todo dia você vai olhar esse papel e vai lembrar disso, tá? Ó, primeira coisa que você precisa para aumentar o valor do seu trabalho é aumentar a qualidade dele, tá? Aumenta a qualidade dele. A segunda coisa é desenvolver as técnicas necessárias para alcançar o seu objetivo, seja ele ser Ferrari ou seja ele ser Fiat, o que não tem problema nenhum. Para ser Ferrari, você tem que... Boa noite, meu amor, tudo bem? Reginaldo chegou. Para ser Ferrari, você tem que visualizar que você tem que estudar a ponto de passar, vamos dizer assim, o seu professor, tá? Ah, tá! Falta só pintar ela, falta só pintar. Falei, acho que caneca, tá doida? Não, eu vou pintar ela, depois eu vou postar a foto. Gente, vamos lá, segundo tópico. Vocês estão anotando? Bom, segundo tópico para você aumentar o valor do seu trabalho é desenvolver as técnicas que são necessárias para alcançar o seu objetivo, seja ele ser Ferrari, seja ele ser Fiat. Ser Ferrari, gente, eu vou dar só um exemplo. A gente tem que mentalizar que a gente tem que estudar a ponto de passar o professor, tá? Então, assim, a gente tem que buscar alcançar, ser melhor do que o seu professor, sabe? E ser Fiat, não tô falando que trabalho de um tem que ser melhor que o outro por questão de ser snob, eu tô falando assim por questão de
ser melhor mesmo, a ponto de se aperfeiçoar, sabe? De estudar tanto a ponto de se aperfeiçoar. E ser Fiat é estudar muito também, mas para aumentar a produção com qualidade. Porque não adianta vocês entregarem uma grande quantidade de coisa, por exemplo, e ser ruim. E aí você não aumenta o valor. Mesmo que você jogue o preço mais alto, você não aumenta o valor. Tem diferença, tá? Terceiro, gente, vocês têm que se posicionar como um artista. Cara, existem algumas diferenças entre fazer só um biscuit e se posicionar como um artista. Se você se visualiza como um artista, você começa a se posicionar de uma forma diferente, você começa a buscar técnicas diferentes e você começa a se aperfeiçoar com um olhar e um sentimento de artista, tá? Então, é uma coisa que eu falo muito assim, se posicione como um artista, não se posicione como qualquer coisa, tá? Quando você se posiciona como um artista, as pessoas te enxergam como um artista. Então, é o exemplo do ZBrush que eu falei para vocês. Vou explicar de novo o que é ZBrush, porque o pessoal chegou, às vezes a pessoa não pode conhecer. É um estilo de modelagem digital, tá? E é modelagem mesmo, tá? É escultura digital. E existem esculturas assim, hiperrealistas, fantásticas, e é um trabalho mega difícil de fazer. E aí o aluno do ZBrush, ele passa, sei lá, 11 horas sentado na frente do computador. Carol, eu não tenho tempo para estudar tudo isso. Tudo bem, mas você não pode também fazer uma peça, achar que ficou cagada, que ficou feia, e jogar ela fora e desistir. Entende? Eu vejo acontecendo muito isso no biscuit. A pessoa tenta uma, duas vezes, assim, no máximo, acha que ficou ruim e desiste. E aí se vitimiza, se coloca em posição de não é pra mim, eu não consigo viver do biscuit, o biscuit não me dá dinheiro, né? Será? Eu vi muitas situações de pessoas que não buscaram se aperfeiçoar, não buscaram estudar, não buscaram aprimorar suas técnicas e desistiram. E aí sai falando pra todo mundo que biscuit não dá dinheiro. Será que biscuit não dá dinheiro? Ou será que você não está estudando o suficiente, se aprimorando o suficiente? E, gente, não é de um dia para o outro. As coisas levam tempo, sabe? A gente vendo as coisas com um olhar de artista, a gente entende, vendo como uma arte, a gente entende que as coisas demandam um processo, demandam um tempo. E todo mundo evolui se estudar. Não importa se você estuda 1 hora por dia. Não importa. Eu não tenho tempo para estudar durante o dia. A minha rotina, assim, é mega corrida mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou estudar à noite. Ao invés de eu assistir uma série, hoje eu e meu marido, a gente estava conversando sobre isso. Ao invés de eu ficar assistindo Netflix, por exemplo, é legal de vez em quando? Claro que é, maravilhoso. A gente tem que se distrair, a gente tem que ver novos horizontes também, porque a gente precisa aumentar a nossa criatividade todos os dias. Sendo artistas e criando coisas, a gente tem que ter criatividade, né? Assim, é uma forma de expandir a nossa mente, ler um livro, assistir um filme, uma série e tudo mais. Só que ao invés de eu ficar 2 horas deitada ali, depois que eu sair daqui da live, por exemplo, assistindo série, eu vou estudar. Eu vou buscar me aperfeiçoar cada dia mais, porque eu não acho que tá bom ainda, acho que tem que melhorar todo dia mais, e vocês têm que pensar assim também. Carol, eu vou estudar humanizado para melhorar? Vamos estudar humanizado. Carol, mas eu faço um pré-humanizado. Eu vejo muita gente falando isso. Então, vamos estudar humanizado para aprimorar isso daí. Não tenho tempo. Estudo 1 hora por dia, que seja. Em 1 ano, quantas horas que dá o total? Entende? E se você fica sem estudar esse 1 ano, vai passar do mesmo jeito. Então, vamos se aprimorar, gente, porque se a gente fala que biscuit não dá dinheiro, que não dá para aumentar o preço, é porque falta aperfeiçoar o trabalho, tá? Quando a gente melhora o nosso trabalho... Boa noite, Joelbert, tudo bem? Office Biscuit, tudo bom, amor? Quando a gente melhora o nosso trabalho, a qualidade dele, vamos dizer assim, a gente aumenta o valor.
O que é o valor? O valor, gente, é diferente de preço. O valor é totalmente diferente de preço. O valor é algo que a gente percebe sem ter que ser mencionado, tá? Tipo assim, o valor é o que as pessoas percebem do seu trabalho. Quem percebe o valor do seu trabalho, paga por ele qualquer preço, sem problema nenhum. É igual quando você vê esses quadros de artistas que são milhões, que custam milhões, vou dar um exemplo. É o preço quem compra? A pessoa que vai comprar não está preocupada se ela vai pagar 2 milhões num quadro. Ela viu valor. Ela viu valor naquilo. Então, o preço se torna algo insignificante. Então, quando você começa a agregar valor no seu biscuit, na sua arte, o preço se torna algo insignificante para quem compra. E aí, dessa forma, você consegue aumentar o preço. Entende o que eu quero dizer? Vocês entendem essa diferença? Angélica mandou: vou começar a fazer humanizado. Tô tentando fazer um Frankenstein, mas tá parecendo um zumbi. Amore, faz ele, finaliza ele, estuda toda a modelagem dele e vamos fazer um humanizado sem distorção, né? Para você aprender aquelas coisinhas, os detalhezinhos do rostinho, para você conseguir mentalizar. Mas eu tenho certeza que vai ficar ótimo e eu quero que você me manda foto total, tá? Ó, por exemplo, quando se vê valor numa coisa, não importa se ela vale 600 reais ou se ela vale 4 mil. Se você vê valor naquilo, você compra. Não é uma necessidade, não é que eu preciso daquilo, é porque eu vi valor e eu quero aquilo para mim. Vocês conseguem entender essa diferença? Eu vou dar um exemplo, gente, por questão de concorrência, tá? Entrando nesse aspecto de preço. Existe aquelas questões assim de concorrer pelo menor valor e não concorrer pelo menor valor. Foi uma coisa que eu aprendi há um tempo atrás e eu até achei que não fosse dar certo, mas é realmente verdade. Você tem que buscar não concorrer pelo menor valor, tá? Eu vou dar um exemplo de uma amiga que conversou comigo hoje no Instagram, não vou citar nomes para não expor ninguém, mas ela falou para mim que existe uma outra artesã na cidade dela, uma outra artista, não sei, que toda vez que ela dá um preço, a outra pessoa cobre o valor dela, e assim ela perde a venda. Isso é uma coisa muito chata, primeiro eu quero dizer isso é uma coisa muito, muito, muito chata. E você não deve desmerecer o trabalho de ninguém. E aí o que acontece? Como as pessoas não estão talvez vendo valor, elas vão buscar o trabalho mais barato para suprir uma necessidade. Então, não só para nossa amiga que veio falar comigo, mas para todo mundo que está aqui agora. Busque agregar valor ao seu trabalho, busque ser um diferencial, busque fazer a diferença na sua vida, mostrar para as pessoas que você é um artista e que você pode viver da sua arte e viver muito bem. Quando eu comecei a agregar valor no meu trabalho, eu mudei totalmente a forma de fazer venda e de receber preço. Eu mudei a forma de valor, de salário, vamos dizer assim, que eu recebo com a minha arte. E eu parei, literalmente, de concorrer com o menor preço, entende? Porque antes eu vendia uma escultura minha a 80 reais, que na época, eu nem falo que é escultura porque era um trabalho muito iniciante, mas eu vendia a 80 reais e tá tudo bem, eu estava aprendendo. Hoje eu não vendo mais um trabalho meu, uma escultura nesse preço, porque eu nunca ouvi falar de alguém que faz humanizado aqui em Campo Grande. Se tiver alguém, vem falar comigo pra gente trocar uma ideia, porque o pessoal trabalha mais com estilo fofinho. Mas independente, o pessoal compra muito de fora também de mim. Eles gostam do meu trabalho. Tem pessoas que vêm falar comigo e falam assim, olha, eu quero uma escultura humanizada, eu quero 2 esculturas humanizadas. E quando eu falo o preço, a pessoa tanto faz, entendeu? Ela fala assim, eu vou pagar em tantas vezes, ou sei lá.
tanto faz, por quê? Porque ela buscou meu trabalho e viu o valor. Eu ainda sofro questões assim das pessoas acharem que eu trabalho com um biscoizinho, vamos dizer assim, né? E que eu cobro muito caro? Sim, acontece. É por isso que eu falei que eu estou caminhando para ser uma Ferrari. Eu ainda não sou, mas eu estou caminhando muito forte para isso. Então, se vocês querem parar de concorrer com o menor preço, faça um diferencial. Busque aprimorar suas técnicas, independente se vocês querem trabalhar em produção em massa, se vocês querem trabalhar com peças exclusivas, não importa. Vocês têm que mentalizar que vocês têm que parar de concorrer com menor valor, porque esse tipo de situação chatíssima, aonde a outra artesã faz uma situação dessa, que eu acho muito ridículo, causa muito transtorno, e mostra que a gente não é unida, e pelo contrário, a gente tem que se unir, tá? A gente tem que formar uma família artística, a gente tem que buscar se desenvolver. E é uma coisa que eu bato muito para os meus alunos, né, para as minhas alunas de mentoria hoje, eu quero que elas se tornem Ferrari, eu quero que elas se tornem o que eu visualizo ser mais interessante, porque eu já tive a experiência de produção em massa, de concorrer com menor valor. Para mim, gente, não foi tão interessante, entendeu? Então eu fico batendo muito nessa mentalidade, para elas buscarem se aperfeiçoar, se aprimorar, e eu sou até meio chata, assim, sabe? Eu fico um pouco em cima, mas é porque eu quero que vocês consigam realmente viver da arte de vocês. Acho que foi ontem, na live de ontem, uma das nossas colegas falou que o máximo que ganhou por mês foi R$400. Gente, é muito pouco, a gente tem que se aprimorar, a gente tem que se aperfeiçoar para ganhar muito mais. Vocês têm um mundo de possibilidades pela frente. E, gente, aumentar o preço do seu trabalho e aumentar o valor do seu trabalho antes de aumentar o preço é algo muito importante, porque a gente tem que ser pé no chão. Ah, eu vou lucrar mais, então eu vou colocar a minha peça que hoje custa, sei lá, só vou dar um exemplo, tá? R$100, eu vou vender ela 300 agora? Mas será que o seu trabalho está sendo condizente com o valor? Ele está batendo com aquele valor? Entende? Será que eu melhorei, eu me aperfeiçoei a ponto de aumentar o valor do meu trabalho? Ou será que eu só estou querendo lucrar? Então, quando a gente se aperfeiçoa, a gente se obriga a estudar, se obriga a melhorar, se aperfeiçoar, a criar métodos e a entender como algo artístico, aí a gente aumenta naturalmente o valor, que é o que as pessoas percebem da arte, e aumenta também o preço. Foi isso que aconteceu comigo, sabe? Eu comecei a aperfeiçoar, a criar a minha metodologia, a criar o meu jeito de trabalho, e as pessoas começaram a perceber o valor. E aí o preço se torna algo insignificante. Gente, nem tudo é um mar de rosas, e eu até hoje tem pessoas que me procuram e falam coisas assim absurdas, mas são pessoas que não percebem o valor, não são os clientes ideais para mim, e tá tudo bem, entende? E tá tudo bem. Não vou insistir para fazer a venda nem nada do tipo, até porque se não é um cliente ideal, ele não vai entender a minha arte como ela deve ser entendida, interpretada com todo carinho e amor e estudo que eu coloco nela, tá? A Alzenira Costa mandou: mesmo que você não ensinasse nada daqui pra frente pra mim, só essa dica de hoje de valor e preço pra mim já valeu pra vida. Eu cheguei a arrepiar. De verdade. Eu espero muito, muito que você nunca mais esqueça isso. E que toda vez que você olhar seu trabalho, que você buscar uma técnica, que você buscar se aperfeiçoar, você entenda que o seu trabalho tem que ter valor. Tá? Muito além de preço, que o preço é uma consequência, tá? E é isso que eu quero que vocês entendam, não desistir, não se vitimizar, tá? Não se colocar para baixo, não ficar se depreciando, que fala, né? Não ficar se depreciando, e ao invés disso, usar isso para impulso, sabe? Para estudo, para motivação, para vontade, para eu quero mudar, eu quero fazer,
eu quero ser diferente. O que eu quero ser? Eu quero ser Fiat? Eu quero ser Ferrari? Escolha o que você quer ser e se dedica naquilo que você quer ser. Porque às vezes a gente se coloca... Ixi, eu me vitimizava muito. Eu ficava, ai, meus clientes não gostam do meu trabalho. Ai, não consigo aumentar o preço. Eu ficava assim. Até que um dia eu tomei uma e acordei, entendeu? Mas a gente precisa, às vezes, tomar um chacoalhão e... Deixa eu ver... E mudar, tá? Biscuit Art Oficial mandou. Devemos nos valorizar sempre e aprimorar nossas técnicas cada vez mais. Sim, e também aprender novas técnicas, gente. A gente tem que entender que é igual. Humanizado é diferente do fofinho, né? É diferente. Mas existem muitas técnicas do humanizado que pode ajudar pra caramba nos fofinhos. E você pode usar essas técnicas do humanizado, por exemplo, dentro do fofinho e fazer um fofinho top. Entende? Então, aprender técnicas novas, elas agregam muito para vocês. Muito, muito mesmo. Existe muita coisa que agrega valor para você dentro do mundo dos humanizados. E eu não tô puxando saco porque é o ramo que eu faço, não. É porque de fato é. Existem muitas técnicas que podem ajudar vocês em muitas coisas. É por isso que eu falo, assiste o vídeo, assiste as aulas, faz, refaz, tenta. Porque realmente são técnicas, são métodos que agregam muito em todos os tipos de trabalho. Vocês conseguiram entender a diferença de valor e preço e como uma coisa, como o preço, na verdade, acaba vindo como uma consequência do valor do seu trabalho quando você coloca valor no seu trabalho? Conseguiram entender? Gente, tem uma outra forma. Deixa eu ver aqui que Biscuiteria Pri. Eu havia desistido de tentar humanizados, mas vendo suas dicas, esse estilo voltou a me empolgar. Maravilhoso! Volta a fazer total. Se você gosta, então faz, sabe? Estuda essas novas técnicas que eu coloco, sabe? Eu tenho certeza, se você tiver dúvida, vai me procurar, pode me procurar no direct, pode falar comigo. E eu tenho certeza que vai te ajudar não só a fazer os humanizados, mas como aperfeiçoar as técnicas das quais você já trabalha, tá? Novas técnicas sempre são bem-vindas. Joseni mandou assim, o que eu quis dizer é que os humanizados ajudam a fazer mãos e pés dos fofinhos. Ah, entendi, amor, entendi, perdão. Mas de qualquer forma, também, se quiser assistir o vídeo. Sim, total. Não fica aquela coisa muito robótica, né? Fica mais natural. Biscuit da Lucy, sim, hoje eu entendo. Essa questão é difícil de visualizar muitas vezes, porque a gente só vê venda de fato, né? E aí quando a gente fala assim, mas fulana tá vendendo uma peça igual a minha, igual não, né? Parecida, porque ninguém faz nada igual a ninguém, parecida a tantos reais, sei lá, 300 reais, eu não consigo. Por quê? Porque aquela fulana agrega valor ao trabalho dela. Então, estuda, se aperfeiçoe para você também agregar valor, se você quiser. Mas obrigada, vou lá assistir. Eu entendi errado, Joseni, perdão. Eu entendi super, serve muito para mim, muito bom. Boa noite, Wellington, tudo bem? Então, fechou, gente. Pra gente conseguir aumentar o preço do nosso biscuit, a gente tem que agregar valor. Não importa se você quer ser Fiat ou se você quer ser Ferrari. Se você quer produzir em larga escala, quer uma produção de maior quantidade, ou se você quer uma produção estilo de boutique, peças exclusivas em menor quantidade. Não significa que o Fiat vai vender menos que o Ferrari. Se a boutique ou se a produção estiver alinhada no mesmo nível, as duas podem lucrar a mesma coisa por mês. O que vocês precisam é decidir o que vocês querem ser, estudar para se aprimorar dentro do que vocês querem ser, tá? E mentalizar que melhorando o nosso biscuit, se aperfeiçoando cada dia mais, a gente vai conseguir ser melhor e aumentar o valor e, consequentemente, aumentar o preço. Deixa eu só falar uma coisa para vocês, que agora que eu vi que falta 5 minutos para acabar a nossa live. Uma outra forma de conseguir aumentar o preço, não o valor, o preço do nosso trabalho em biscuit, é o seguinte, nichar ele, tá?
Eu faço só escultura, por exemplo, de criança, eu faço escultura humanizada geral, eu faço pet, eu faço lembrancinhas exclusivamente para casamento, por exemplo, eu faço só escultura de super-herói, entende? Então, nichar também é uma forma de conseguir aumentar o valor e automaticamente o preço do seu trabalho, tá? É uma outra dica para vocês. Então, escolham o que vocês querem fazer e se dediquem para que isso aconteça, tá? Para que vocês parem, gente, de vender R$30 por semana e comecem a faturar de verdade com a arte de vocês. Porque esse negócio de que não dá para viver de arte é mentira, tá? Dá para viver e dá para viver muito bem com arte, tá? Então, tirem isso da cabeça de vocês, mentalizem que dá para viver de arte. Deise Santos Cardoso, no caso, fazer diversificado. No caso, amor, se aprimorar, independente de qual você quer. Se você quer humanizado, se você quer pet, se você quer caneca, se você quer boneca, não importa. O que importa é que você tenha um trabalho bom, tá? Que você estude, que você aprimore as suas técnicas para que você consiga aumentar o valor do seu trabalho e, consequentemente, aumentar o preço, tá? Que as pessoas olhem para o seu trabalho e percebam valor. Gente, vai acabar a live já, fiquei falando igual tagarela aqui. Obrigada pelo esclarecimento e carinho de sempre, Carol. Obrigada a vocês. Vou fazer uma frida. Faz, super! Vamos postar depois junto. A minha vai demorar um pouquinho porque é aula, tá? Gente, antes de encerrar a live, eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, me manda no direct, tá? Conversem comigo, eu gosto quando vocês conversam comigo. Às vezes eu demoro para responder, mas eu respondo sempre. E quem não se inscreveu ainda pro dia 26, pro nosso super top evento, se inscreva, tá? O link tá na biografia do meu Instagram. Cadastra o seu e-mail, entra pro grupo do Telegram, que é importantíssimo. E fica de olho no e-mail, que às vezes vai pra caixa de spam, lixo eletrônico e tudo mais. Eu espero que vocês tenham entendido hoje que a gente tem que aumentar a qualidade para aumentar o valor do nosso trabalho e, consequentemente, aumentar o preço. Gente, entenda que vocês têm que se enxergar como um artista e tem que buscar, estudar e se aperfeiçoar como um artista, tá? Amores, vai encerrar a minha live. Muito obrigada todo mundo por ter participado. E qualquer coisa me chame, estou à disposição e eu quero ver vocês todas e todos fazendo muito sucesso com a arte de vocês, tá? Quero vocês assim explodindo de sucesso com a arte de vocês e realizadas e realizados com o sonho de vocês, tá bom? Um beijo com muito amor para todo mundo. Amo vocês, amo a participação de vocês e qualquer coisa me chame.